mas como um evento decisivo que transformou a história da humanidade e pode transformar sua vida pessoal de forma radical. Muitas vezes, Cristo não morreu para simplesmente melhorar sua vida ou oferecer um upgrade temporário no seu estilo de vida. Ele morreu para que você morresse para si mesmo e renascesse de forma nova. Que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Essa expressão não se refere a uma mudança superficial, ou a simplesmente seguir regras religiosas, mas o instrumento pelo qual Cristo operou essa transformação, oferecendo a cada um a oportunidade de experimentar uma vida verdadeira e eterna. Infelizmente, essa mensagem central do Evangelho tem sido muitas vezes esquecida ou distorcida. Em muitas igrejas e contextos culturais, ouvimos uma versão do Evangelho que promete prosperidade fácil. Quais são as consequências dessa perda e por que precisamos urgentemente redescobrir essa verdade essencial para a vida espiritual e a salvação? No cenário espiritual atual, algo essencial tem sido perdido. A mensagem do novo nascimento, que Jesus proclamou a Nicodemos com tanta clareza, foi gradualmente ofuscada por discursos mais agradáveis ao ouvido humano, mas vazios de poder para transformar o coração. Em muitas comunidades, o Evangelho foi adaptado para se encaixar nas expectativas e desejos da cultura, e não para confrontá-los. George Whitefield enfrentou um desafio semelhante em seu tempo. No século XVIII, a Igreja da Inglaterra e muitas congregações nas colônias americanas estavam adormecidas espiritualmente. Whitefield rompeu com esse padrão, pregando ao ar livre para multidões, mineiros cobertos de fuligem, camponeses exaustos, comerciantes e aristocratas, e sua mensagem era direta. Vocês precisam nascer de novo. A diferença é que, enquanto no tempo de Whitefield a frieza espiritual vinha de um formalismo estagnado, hoje o problema muitas vezes nasce de um entusiasmo superficial. Igrejas modernas podem estar cheias de atividades, eventos e inovação tecnológica, mas carecem de profundidade bíblica e de confrontação com a verdade. O culto pode ser visualmente impressionante e emocionalmente envolvente, mas se a mensagem não conduz ao arrependimento e à rendição a Cristo, não há vida nova, apenas estímulo momentâneo. A cultura digital amplifica esse problema. São substituídas por clipes de frases inspiradoras. Muitas vezes, esses trechos destacam apenas promessas de bênçãos e sucesso, sem mencionar a condição do coração humano ou a necessidade de salvação. Cria um tipo de cristão consumidor, que escolhe a igreja como quem escolhe um restaurante, baseado no cardápio que mais agrada. Segundo, gera uma fé frágil, incapaz de resistir às provações. Quando a vida não melhora como esperado, ou quando surgem dificuldades, muitos se afastam, revelando que sua motivação inicial não estava enraizada em Cristo, mas nos benefícios que esperavam receber. Terceiro, mantém as pessoas presas à ilusão de que podem seguir Jesus sem abrir mão de nada, uma contradição direta ao chamado de Lucas 9:23, onde Jesus ordena: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo já advertia sobre isso em 2 Timóteo 4:3-4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário. Esse tempo não é apenas uma previsão distante, é uma descrição precisa do presente. E o mais alarmante é que essa deturpação da mensagem não acontece apenas em movimentos marginalizados. Eles trocam o escândalo da cruz pela aprovação das multidões. Whitefield, se pregasse hoje, certamente levantaria a mesma voz profética que o caracterizou. Ele lembraria que sem um novo nascimento, a frequência à igreja, a participação em rituais e até o serviço ativo em ministérios não tem valor para a salvação. Ele denunciaria a falsa segurança de uma religiosidade sem arrependimento, sem santidade e sem transformação. Essa realidade exige uma resposta da igreja de hoje. É preciso reconhecer que, embora métodos modernos e recursos tecnológicos possam ser úteis, eles nunca devem substituir o conteúdo central da mensagem. A cruz e a ressurreição de Cristo não são apenas o ponto de partida do Evangelho, são o próprio Evangelho. Vamos mergulhar na fundamentação bíblica e na pregação de Whitefield para entender por que o novo nascimento é o coração pulsante da vida cristã, e por que sem ele, todo o resto é inútil.
O fundamento para compreender o novo nascimento não vem de opinião humana ou tradição eclesiástica, mas das próprias palavras de Jesus Cristo e do testemunho consistente das Escrituras. O relato mais emblemático está em João 3, na conversa íntima e reveladora entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos não era um homem ignorante ou irreligioso. Pelo contrário, ele era fariseu, membro do Sinédrio, mestre respeitado em Israel, conhecedor profundo da lei e dos profetas. Mas ao se encontrar com Jesus, ouviu algo que abalou suas convicções. Em verdade te digo que purificaria o seu povo de toda impureza, daria um novo coração e colocaria o seu espírito dentro deles para capacitá-los a andar nos seus caminhos. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa regeneração é uma obra monergística, apenas Deus a realiza. Não é fruto de disciplina pessoal, moralidade ou esforço humano. George Whitefield, profundamente convicto dessas verdades, pregava o novo nascimento não como uma doutrina secundária, mas como o núcleo do Evangelho. Em centenas de sermões, repetia a mesma ênfase: vocês devem nascer de novo. Para ele, a prova de amor a uma alma não era confortá-la com palavras agradáveis, mas confrontá-la com a necessidade urgente da conversão verdadeira. Whitefield via no encontro de Jesus com Nicodemos um espelho para todos os seus ouvintes. Assim como Nicodemos, muitos eram religiosos, conhecedores da Bíblia e até líderes em suas comunidades. A regeneração é instantânea em sua essência, mas seus frutos se desenvolvem ao longo da vida. No momento em que o Espírito Santo age, o velho coração de pedra é substituído por um coração de carne sensível à voz de Deus. As afeições mudam. O que antes era prazeroso mas pecaminoso se torna repulsivo. O que antes era tedioso. Choravam tanto que as lágrimas formavam sulcos em meio à poeira negra de seus rostos. Mas não era emoção passageira. Eles voltavam para casa, reconciliavam-se com a família, abandonavam vícios e viviam em santidade. Para Whitefield, esses frutos eram a evidência visível de que o vento do Espírito havia soprado. João 3:8. O novo nascimento também redefine a fé. 1 João 5:1 afirma: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A fé não é meramente intelectual, é confiança e entrega total a Cristo. É fruto da regeneração, não sua causa. Whitefield reforçava que ninguém crê genuinamente sem antes ter sido vivificado pelo Espírito. Do ponto de vista simbólico, água e Espírito também indicam que Deus não apenas perdoa, mas transforma. A salvação não é uma anistia que deixa o pecador como está, é um ato criador que o faz nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Whitefield conhecia bem o perigo de confundir reforma moral com regeneração. Ele advertia que alguém pode abandonar certos pecados visíveis, frequentar cultos e até ensinar a Bíblia, mas ainda estar espiritualmente morto. Ele comparava isso a um cadáver vestido com roupas limpas, por fora parece melhor, mas continua morto. O apóstolo Pedro descreve a regeneração em 1 Pedro 1:3 como um novo nascimento para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança viva se manifesta em santidade, perseverança e amor. Não em perfeição sem falhas, mas em uma nova direção de vida. Assim, tanto a Escritura quanto a pregação de Whitefield deixam claro: o novo nascimento é condição indispensável para ver e entrar no reino de Deus. Ele é obra de Deus, impossível de ser falsificada por esforço humano, e sempre produz frutos perceptíveis. Na próxima parte, vamos examinar de forma detalhada os pontos centrais dessa nova vida. Quais são os sinais reais de que alguém nasceu de novo? Como distingui-los de imitações e como essa transformação molda cada aspecto da vida cristã? Quando falamos em novo nascimento, não nos referimos a uma ideia abstrata ou a um sentimento vago. Falamos de uma realidade concreta, com sinais visíveis que revelam a obra invisível do Espírito Santo. Jesus ensinou que a árvore é conhecida pelos seus frutos, Mateus 7:17. E isso significa que a regeneração não é algo que se esconde para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela se manifestará na maneira de pensar, sentir e agir.
O primeiro ponto central é que o novo nascimento é uma transformação integral. Ele não atinge apenas um aspecto da vida, como a conduta exterior, mas o ser todo, mente, emoções, vontade. A mente regenerada começa a ver o mundo sob a luz da palavra de Deus, as emoções são purificadas e ordenadas, a vontade se curva ao senhorio de Cristo. Essa transformação é tão radical que Paulo, em 2 Coríntios 5:17, a descreve como uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa obra profunda produz arrependimento genuíno. E aqui precisamos distinguir entre arrependimento verdadeiro e remorso superficial. O remorso é centrado no eu, lamenta-se pelas consequências, pela vergonha ou pelo prejuízo que o pecado trouxe. O arrependimento verdadeiro, no entanto, é centrado em Deus, entristece-se por ter ofendido a santidade divina e busca, com a ajuda do Espírito, abandonar o pecado. Essa mudança não é episódica, mas constante. Wittefield alertava que um arrependimento que não leva a uma vida transformada não passa de ilusão piedosa. Outro fruto essencial é a fé viva. Não basta concordar intelectualmente com verdades bíblicas, é preciso confiar nelas a ponto de moldar toda a vida segundo elas. Essa fé é perseverante. Não se deixa abalar por circunstâncias adversas, porque está firmada no caráter de Deus. O regenerado crê em Cristo não apenas para ser salvo do juízo, mas para ser sustentado na caminhada diária, confiando que Ele é suficiente em todas as áreas. O amor também é a marca inconfundível do novo nascimento. 1 João 4:7 afirma: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse amor vai além de simpatia ou afinidade natural, é fruto do Espírito, que capacita o crente a amar até mesmo os inimigos. Wittefield observava que onde o amor genuíno falta, o novo nascimento é duvidoso, por mais ortodoxa que seja a doutrina professada. O regenerado desenvolve ainda um desejo profundo por santidade. Essa busca não é motivada por medo de punição ou por orgulho espiritual, mas por gratidão e prazer em agradar ao Senhor. A santidade passa a ser vista não como restrição, mas como liberdade para viver de acordo com o propósito original de Deus. Esse desejo leva à vigilância contra o pecado e à disposição de cortar da vida qualquer coisa que desonre a Cristo. Outro ponto é a perseverança em meio às provações. O novo nascimento não imuniza contra dificuldades, mas muda a perspectiva diante delas. O regenerado entende que as provações são instrumentos para moldar o caráter e fortalecer a fé. Ele não abandona o caminho quando os ventos contrários sopram, antes, lança-se mais firmemente nos braços de Deus. O discernimento espiritual é outro sinal. Aquele que nasceu de novo passa a avaliar ensinos e práticas à luz das Escrituras, não aceitando qualquer novidade só porque é popular ou emocionante. Esse discernimento protege contra falsos mestres e doutrinas distorcidas, algo que Wittefield combatia constantemente. Ele sabia que uma fé sem discernimento é facilmente seduzida e desviada. A obediência alegre é também um fruto marcante. João 14:15 registra as palavras de Jesus: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. No regenerado, essa obediência não é forçada nem calculada, mas brota espontaneamente de um coração que ama a Deus. Não é parcial, escolhendo obedecer apenas no que convém, mas integral, buscando alinhar cada área da vida à vontade divina. Os relacionamentos também são transformados. O regenerado aprende a perdoar como foi perdoado, a servir sem esperar retorno e a falar de forma que edifique. A hostilidade dá lugar à mansidão, a indiferença à compaixão. Wittefield via essa mudança nas comunidades tocadas pelo avivamento, vizinhos reconciliados, famílias restauradas, inimigos tornando-se irmãos. Outro sinal é a fome pela palavra e a prática constante da oração. A Bíblia deixa de ser um livro difícil e distante para se tornar alimento indispensável. A oração deixa de ser formalidade para se tornar diálogo íntimo com o Pai. Essas práticas sustentam a vida espiritual e são buscadas não por obrigação, mas por necessidade vital. Por fim,
O zelo pela glória de Deus se manifesta em atitudes e escolhas. O regenerado deseja que Cristo seja honrado, mesmo que isso lhe custe reputação ou conforto. Essa motivação molda suas decisões e o leva a colocar o reino acima de interesses pessoais. Todos esses pontos centrais não são metas para alcançar o novo nascimento, mas evidências de que ele já aconteceu. Eles fluem naturalmente de um coração que foi vivificado pelo Espírito e, embora possam crescer gradualmente, sua presença é inevitável na vida regenerada. O novo nascimento, portanto, não é um conceito teológico distante, mas uma realidade que se desdobra em todas as dimensões da vida. Quando ele ocorre, cada área é gradualmente moldada à imagem de Cristo, e isso se torna evidente para todos ao redor. Wittefield ressaltava que a transformação genuína não precisa ser anunciada com trombetas, pois a própria vida renovada serve como testemunho vivo. Uma das expressões mais notáveis dessa vida renovada é a disposição para sacrificar. O regenerado compreende que tudo que tem tempo, dons, recursos, pertence ao Senhor e, portanto, está pronto para abrir mão do que for necessário para o avanço do reino. Essa disposição não é fruto de obrigação, mas de amor. Wittefield via isso em convertidos que, apesar de possuírem pouco, compartilhavam com generosidade para ajudar necessitados e apoiar a pregação do Evangelho. Outra evidência clara é a constância na fé. O cristão regenerado não oscila entre entusiasmo e indiferença de acordo com as circunstâncias, ele mantém firmeza porque sua confiança está em Deus, não nas condições externas. Em comunidades transformadas pelo avivamento, Wittefield notava que os convertidos permaneciam fiéis mesmo quando a perseguição aumentava ou quando as bênçãos materiais diminuíam. O novo nascimento também desperta a coragem para testemunhar. A vergonha e o medo cedem lugar à convicção. Mesmo que enfrente oposição, o regenerado não consegue permanecer em silêncio sobre a obra que Cristo realizou em sua vida. Essa coragem não vem de personalidade extrovertida, mas da ação do Espírito, que dá ousadia para proclamar a verdade com amor. A humildade é outra marca indispensável. Quem nasceu de novo entende que tudo o que possui em termos espirituais vem da graça. Isso o impede de olhar com superioridade para outros e o leva a servir sem buscar reconhecimento. Wittefield denunciava a hipocrisia de quem falava sobre a graça, mas vivia competindo por prestígio religioso. O regenerado também demonstra paciência e mansidão. Ele aprende a responder ao mal com o bem, não porque seja naturalmente calmo, mas porque o Espírito o capacita a controlar impulsos e agir com sabedoria. Essa mansidão não é fraqueza. É força sob controle, usada para promover reconciliação e paz. Outro aspecto vital é a transformação na administração da vida. O novo nascimento muda a forma como o cristão encara trabalho, família, lazer e finanças. Ele busca glorificar a Deus em tudo, seja honrando compromissos profissionais, educando filhos na fé ou usando recursos de forma responsável. Wittefield ensinava que a santidade não se limita ao culto público, mas se manifesta nas tarefas diárias. Há também um senso renovado de propósito. O regenerado entende que sua vida não é aleatória, mas parte do plano soberano de Deus. Isso dá significado até mesmo às experiências dolorosas, pois ele sabe que Deus as usa para o seu bem e para a glória divina. Romanos 8:28. Importante lembrar que todos esses frutos são evidências, não requisitos para receber o novo nascimento. Eles não são moeda de troca para obter salvação, mas sim resultado inevitável de ter sido alcançado por ela. A ausência prolongada desses frutos deve levar à reflexão séria, pois, como disse Jesus, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7:19. Wittefield advertia que nem todos os que aparentam piedade possuem de fato a vida nova. Ele observava que emoções intensas durante um culto, ou mudanças repentinas de comportamento, podiam ser apenas superficiais. A prova real estava na perseverança, no fruto constante ao longo do tempo. No contexto contemporâneo, essa distinção é crucial. Muitas pessoas associam-se ao cristianismo por razões culturais, familiares ou emocionais, mas nunca experimentaram a morte do velho eu e a ressurreição para uma nova vida.
O desafio da igreja é apresentar um evangelho que não apenas convida, mas confronta, que chama ao arrependimento e oferece a graça transformadora de Cristo. Ao concluir este desenvolvimento dos pontos centrais, percebemos que o novo nascimento não é um evento isolado no passado, mas o início de um processo contínuo de santificação. Ele se manifesta em arrependimento constante, fé perseverante, amor sacrificial, santidade prática, coragem no testemunho, humildade genuína, mansidão controlada, mordomia fiel e propósito eterno. Esses sinais não são produzidos pela força de vontade humana, mas pela ação do Espírito Santo. Eles evidenciam que a vida de Cristo foi implantada no crente e que essa vida cresce e frutifica, mesmo em meio a dificuldades. É por isso que, sem um novo nascimento, não há cristianismo verdadeiro, apenas uma imitação. Na próxima parte, veremos as advertências solenes para aqueles que rejeitam ou negligenciam essa transformação. Whitefield não se limitava a descrever as bênçãos do novo nascimento, ele alertava, com a mesma intensidade, sobre as consequências eternas de permanecer espiritualmente morto. Se o novo nascimento é absolutamente essencial para entrar no reino de Deus, então a ausência dele não é um detalhe secundário, é uma questão de destino eterno. Jesus não deixou espaço para interpretações quando disse a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Esta não é uma recomendação opcional, é um decreto divino. A primeira consequência para quem rejeita ou negligencia o novo nascimento é permanecer na condição de morte espiritual. Efésios 2:1 descreve o estado natural do homem sem Cristo, mortos em delitos e pecados. Isso significa viver alienado de Deus, incapaz de responder de forma saudável à sua vontade. Uma pessoa pode ser moralmente correta aos olhos da sociedade e ainda assim estar espiritualmente morta, porque o critério de vida não é comportamento externo, mas a presença da vida de Cristo em seu interior. Outra consequência é a incapacidade de agradar a Deus. Romanos 8:8 afirma: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem a regeneração, todas as tentativas de justiça própria são como trapos de imundícia. Isaías 64:6. Isso desmonta a falsa segurança de quem pensa que boas obras, filantropia ou religiosidade bastam para conquistar o favor divino. Whitefield alertava que confiar nessas coisas é como construir uma casa sobre areia: cedo ou tarde, a estrutura ruirá. Há também a escravidão contínua ao pecado. Sem a obra libertadora do Espírito, a pessoa pode até modificar hábitos superficiais, mas o domínio do pecado sobre seu coração permanece. Jesus disse em João 8:34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa escravidão se manifesta de formas variadas: vícios, orgulho, cobiça, amargura, e nenhuma força de vontade humana pode quebrar essas correntes de forma definitiva. A cegueira espiritual é outra consequência séria. 2 Coríntios 4:4 declara que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Sem o novo nascimento, a pessoa pode ouvir a pregação 1000 vezes e ainda não compreender a sua urgência, porque lhe falta a iluminação do Espírito. Whitefield dizia que essa cegueira é particularmente perigosa porque dá uma falsa sensação de segurança. O cego espiritual não percebe que está à beira do precipício. O endurecimento do coração é um risco adicional. Quanto mais se resiste à voz de Deus, mais insensível o coração se torna. Hebreus 3:15 adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse endurecimento não é súbito, mas gradual, e pode levar a um ponto em que a pessoa já não sente mais o peso do pecado ou a necessidade de arrependimento. No plano eterno, a consequência mais terrível é a separação definitiva de Deus. Apocalipse 20:15 é claro: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Sem a vida nova em Cristo, não há nome escrito no livro da vida. Essa realidade deve produzir santo temor, não apenas em relação ao nosso próprio estado, mas também pelo destino daqueles que amamos e que ainda não nasceram de novo. Whitefield não suavizava essas verdades.
Ele sabia que advertências mornas não despertam corações adormecidos. Ele pregava com urgência, lembrando que a eternidade está a um sopro de distância e que adiar a decisão de se render a Cristo é brincar com o perigo mais grave que existe. Outro ponto crucial é que a ausência do novo nascimento não afeta apenas a eternidade, mas também a vida presente. Sem essa transformação, a pessoa vive sem propósito verdadeiro, presa a ciclos de frustração e vazio. Ela pode acumular bens, conquistar status e experimentar prazeres, mas tudo isso perde o sabor quando a alma permanece sedenta. Além disso, viver sem o novo nascimento é viver vulnerável às mentiras do mundo e às ciladas espirituais. Sem discernimento, a pessoa é facilmente seduzida por filosofias contrárias à palavra de Deus, por evangelhos falsificados e por promessas enganosas de felicidade. Esse engano não apenas afasta de Cristo, mas reforça correntes que só Ele pode quebrar. A advertência final é que ninguém está isento de prestar contas. Romanos 14:12 afirma: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. No dia do juízo, não haverá argumento, desculpa ou comparação que possa substituir o novo nascimento. Não importará a reputação, a influência ou a quantidade de obras feitas. O único critério será: esta pessoa foi lavada, regenerada e transformada pelo sangue de Cristo? Por isso, esta advertência não é para provocar medo paralisante, mas para despertar a realidade. Ainda há tempo, enquanto o Senhor concede vida e oportunidade. Whitefield pregava com lágrimas nos olhos, implorando que seus ouvintes não endurecessem o coração, pois o amanhã não está garantido. A recusa ou a negligência diante do novo nascimento não é apenas rejeitar uma bênção opcional, é rejeitar o próprio Cristo. E essa é a decisão mais trágica que alguém pode tomar. Por isso, a urgência é agora, não adie, não se esconda atrás de aparências religiosas, não se contente com uma fé herdada ou superficial. Clame a Deus por misericórdia, por um coração novo e por vida que só Ele pode dar. Diante de advertências tão sérias, a pergunta inevitável é: o que você fará agora? Permanecer indiferente seria como ouvir o alarme de incêndio e não se mover para sair. O chamado de Cristo não é para ser adiado, nem tratado como um conselho opcional. É uma convocação urgente para a vida, uma vida que começa com arrependimento e fé, e que se sustenta pela graça. O convite de Cristo é pessoal. Ele não fala a uma multidão genérica, mas a indivíduos concretos. Assim como chamou Nicodemos, chamará você pelo nome, sondando seu coração e confrontando com a pergunta essencial: você nasceu de novo? Essa não é uma questão para responder de forma superficial ou apressada. É uma oportunidade para permitir que a luz do Espírito revele a verdadeira condição da sua alma. Responder a esse chamado exige primeiro reconhecer a necessidade. Não há regeneração para quem não admite estar espiritualmente morto. Isso implica abandonar o orgulho religioso. Confessar que, por mais moral ou devoto que alguém seja, ainda assim carece da vida de Cristo. Whitefield, ao pregar, desafiava inclusive líderes e frequentadores assíduos das igrejas, pois sabia que a frequência ao templo, por si só, não garante transformação. O passo seguinte é o arrependimento genuíno. Não se trata apenas de remorso emocional, mas de uma mudança de mente e direção. É reconhecer a gravidade do pecado, lamentar tê-lo cometido contra um Deus santo e decidir abandoná-lo. Esse arrependimento não é algo que se consegue pela força de vontade, mas que é despertado pela ação do Espírito, levando o coração a odiar o que antes amava e a amar o que antes desprezava. Em seguida, vem a fé viva em Cristo. Não é uma fé abstrata, mas uma confiança pessoal no que Ele fez na cruz e na ressurreição. É lançar-se inteiramente sobre Ele, sem planos de fuga ou reservas ocultas. É aceitar que somente o sacrifício de Cristo pode perdoar, purificar e dar vida nova. Whitefield enfatizava que a fé verdadeira sempre se manifesta em obediência, não é apenas um sentimento, mas um compromisso que molda cada aspecto da existência. Aceitar o convite de Cristo significa render o controle da própria vida. Muitos hesitam porque querem manter certas áreas sob sua própria autoridade, mas o senhorio de Cristo é total.
Não há novo nascimento sem entrega completa. Isso envolve colocar planos, relacionamentos, posses e o próprio futuro sob a direção dele. É um ato de confiança radical, mas também de libertação. Pois ninguém governa melhor nossa vida do que o Criador dela. Esse convite também é para perseverar. A decisão inicial de seguir a Cristo é apenas o começo de uma jornada de santificação. Haverá desafios, tentações e momentos de fraqueza, mas a mesma graça que salva é a que sustenta. Vitefield encorajava os novos convertidos a nutrirem sua fé com oração constante, estudo diligente da palavra e comunhão sincera com outros crentes. Sem esses meios de graça, a fé se torna vulnerável às distrações e ataques do inimigo. Responder ao chamado do novo nascimento é também entrar na missão de Deus. O regenerado não vive mais para si mesmo, mas para servir ao reino. Isso significa compartilhar o Evangelho, amar de forma prática, defender a verdade e ser sal e luz no mundo. O chamado é para ser discípulo e fazer discípulos, multiplicando a obra transformadora de Cristo na vida de outros. Não permita que a familiaridade com o Evangelho roube a urgência da resposta. Não adie para amanhã o que Deus está chamando você a fazer hoje. O tempo é um dom precioso e limitado. Cada dia vivido sem Cristo é um dia perdido naquilo que realmente importa. O convite está diante de você: nascer de novo, viver em novidade de vida, caminhar em santidade e perseverar até o fim. Essa é a resposta que Cristo espera. Que hoje seja o dia em que você possa dizer com convicção: eu me entrego completamente a Ti, Senhor. Transforma-me para a Tua glória. Chegamos ao ponto final desta mensagem, mas não ao fim da obra que Deus pode realizar em sua vida. Ao longo destas reflexões, vimos que Cristo não morreu para oferecer uma simples melhoria no nosso conforto terreno, mas para nos transformar radicalmente, arrancando-nos da morte espiritual e conduzindo-nos a uma vida nova. Essa verdade não é uma ideia abstrata, mas um chamado prático, que exige resposta imediata. George Vitefield pregava com a convicção de que cada ouvinte estava diante de uma encruzilhada eterna. E você, agora, está no mesmo lugar. Pode escolher manter-se na zona de conforto, tentando ajustar a vida por conta própria, ou pode entregar-se completamente a Cristo, reconhecendo que somente o novo nascimento pode levá-lo ao reino de Deus. A decisão é sua, mas as consequências são eternas. Permanecer sem nascer de novo é viver separado de Deus agora e para sempre. Render-se a Cristo é experimentar perdão, paz verdadeira e uma transformação que molda cada aspecto da existência. Não há meio termo. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, Mateus 12:30. Hoje, Ele bate à porta do seu coração. Não é apenas um convite, é uma convocação para abandonar o velho eu, carregar a cruz e segui-lo. Isso não significa ausência de lutas, mas presença constante do Senhor em cada batalha. A vida transformada não é isenta de dor, mas é rica em propósito e esperança eterna. Portanto, não adie. Ore agora mesmo, onde você estiver. Confesse seus pecados, creia no sacrifício de Cristo e peça que o Espírito Santo lhe conceda um novo coração. Se já nasceu de novo, comprometa-se a viver com mais intensidade, a ser luz no meio das trevas e a compartilhar essa mensagem com urgência. Compartilhe este conteúdo com quem você ama. Mais uma vida verdadeiramente transformada pela graça de Deus.